Tem que olhar pra cá. Não, tá o negócio aqui. Uhum. Tira o microfone do telefone. Aí. Esperar as pessoas Entrarem. Até agora não veio nenhuma mensagem aqui. Vamos ver. Vamos ver. dar uma controlada. Se desse para passar a tela para lá para gente ser melhor. Ok. Ai, Aqui. Pois é. Tem 2 pessoas já. Tá funcionando. Aumenta o volume para ver se está funcionando o volume. O volume para ver se está funcionando o volume. Tá. A iluminação não está muito boa, mas... A iluminação tá... Parece que até a internet também tá um pouquinho... A internet aqui na Itália falaram que reduziram um pouco a velocidade dela, porque as pessoas estão usando muito a Netflix, estão usando muito YouTube, então... Não pode sair de casa, então a opção é estar na internet. Estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Tá chegando a Inês, a Liliane, o Luiz. Luiz Leite perguntou. A Kátia, minha mãe. Oi, mamãe, tudo bom? A Kátia, irmã do Márcio, tua irmã. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem a gente? A gente está vivo, estamos bem. Estamos bem. Estamos procurando sobreviver, né, Vá? Logo eu vou pedir para vocês fazerem live, porque aí eu tô vendo que no Brasil também as coisas estão pegando a mesma estrada aqui da Itália. Vamos esperar mais um pouco de pessoa. O Luiz Leite, lá de Portugal, falou que eles também estão em casa, direto. A situação tá meio complicada, penso que no mundo inteiro, né? Complicada. Então, tem mais entrando. Marisa Gomes. Oi, Marisa, tudo bom? Ótimo. O pessoal está chegando devagarinho. Se vocês já tiverem algumas perguntas, podem estar postando, né? Escrevendo. Então, a primeira live que nós fizemos foi no final de fevereiro, né? Nós fizemos a primeira live contando como tinha começado. Nada, já março. A Carol estava aqui ainda. Foi antes de março. Ah, é? Estava começando o caso, por enquanto ainda estava lá perto de Milão, estava na Itália toda, né? E depois a situação foi agravando. Longo. Então, você hoje se vê, tem 200 casos, não é muito grave, só que amanhã tem 1.000. Exato. Daqui 2 dias tem 4.000. E é uma bola de neve. Como o período dele de incubação é de 14 a 20 dias, então, por exemplo, quem pega o vírus hoje vai se manifestar daqui 14 dias. Então, vai virando uma bola de neve. Uma pessoa, ela pode infectar até 4 pessoas. Até mesmo sem sintomas. Se ela tem o vírus e não tem os sintomas, ela pode estar infectando até 4 pessoas. Então, vai criando essa bola de neve, né? Nós estamos sofrendo um pouco com esse caso do vírus em particular. Por quê? Porque foi dia 20, quando a gente foi para Parma. Foi dia 27. Dia 27 de fevereiro, né? Ainda a Itália não estava toda fechada. Estava fechado só algumas áreas ali na cidade de Lodi, na cidade de Vô, em Pádua. Em Pádua. Alguns pontos estavam fechados. Então, a nossa filha, ela foi trabalhar em Parma. E ela tinha ela pegou um apartamento novo, que não tinha móveis, não tinha nem luz ligada, não tinha nem gás ligado, só tinha água. E ela, como ela estava trabalhando ali do lado, ela tinha hotel, tudo bem. Aí a gente desmontou o quarto dela, inclusive a nossa sala nova aqui. Depois a gente tenta mostrar um pouco para vocês, é onde era o quarto dela, né?
Vamos ver quem está chegando aqui. A Daiane. Oi, Daiane, tudo bom, querida? Saudade de você. Fabiola. Quem mais? João. Uhum. E como eu estava contando, nós desmontamos o quarto dela, os móveis dela, e fomos para Parma. Enquanto a gente estava em Parma, eu e Eliane, a gente estava montando o quarto dela, a sala dela, os móveis dela. Isso aí foi no sábado à tarde, né? Não, foi quinta, sexta. Sim, nós chegamos na quinta e começamos a trabalhar no apartamento dela. Ela ia trabalhar e a gente ficava trabalhando no quarto, arrumando a casa dela. No sábado, a gente deu uma saída para comprar algumas coisas. E no sábado, o pessoal começou a falar: olha, os casos estão aumentando muito. E o presidente, o primeiro-ministro, no caso, ele vai fechar toda a Itália. A gente falou: como é possível fechar toda a Itália, né? A gente já ficou impressionado de fechar algumas cidades, que até aquele momento eram 11 cidades, 10 da Lombardia e uma aqui do Vêneto. E falaram: ó, domingo vai estar tudo fechado. Aí foi batata. Sábado de noite, o presidente foi na televisão e falou: ó. Ele deu o pronunciamento dele e falou: ninguém está proibido de se mover, de sair, de entrar. Partindo do domingo, né? Então nós tivemos que pegar o mamute, a gente entrou dentro e saiu cedo, bem cedinho. Porque o que aconteceu? Do dia 1º de março, praticamente, eles fecharam a parte norte e nordeste da Itália. Uhum. Nós estávamos um pouquinho abaixo da... Nós estávamos em Parma e na Emília-Romagna. Emília-Romagna. Até ali também estava tendo alguns casos, mas não eram muito. Eles iam fechar a entrada e a saída do Vêneto e da parte norte da Itália. E nós estávamos fora. A gente até pensou de ir no sábado de madrugada, para não correr o risco de pegar a estrada fechada ou pegar a polícia, né? Aí, no domingo de manhã, cedinho, carregamos tudo dentro do carro e voltamos, né? A gente tinha conseguido deixar a casa da Carolina num bom ponto, a gente ligou as luzes, aí na sexta-feira a luz chegou, né? Foi na sexta. Então ela conseguiu ligar as luzes, a gente deixou um forno elétrico lá para ela conseguiu ir no IKEA e comprar a cozinha dela, que montaram semana passada. Uhum. Ficou muita coisa, trabalho assim, pequeno, assim, de furadeira, de coisa para montar, né, Mar? Uhum. Só que aí a gente não sabe agora quando vai tá voltando lá. O triste é que ontem foi dia 20 de março, ontem foi aniversário da Carolina, né? E a gente foi nosso primeiro final de semana, primeiro aniversário dela, que a gente passou longe. A gente não ela sozinha. E ela sozinha, tá só ela e o gato dela lá, o Simba. É complicado, a gente dá risada, mas a situação é triste, né? É triste. Gente... não é tão longe, são 220, 230 quilômetros, depende da estrada que você pega, mas não podemos pegar a estrada. Se não for transporte de produto, não pode pegar a estrada. Tem risco não só de tomar a multa, porque para rever minha filha eu pagaria 200 euros de multa. O problema é que depois... o tipo da multa. É uma multa e você comete um crime. Então você fica fichado como quem cometeu um crime. Porque não é só a multa em si. Exato, não é só a multa em si. Porque seria fácil, né? Eu saio, pago a multa e acabou lá, entendeu? Mas não é assim. Eu pagaria a multa. Criminal, né? Você é um criminoso, você fica fichado na polícia como um criminoso, entendeu? Então, melhor evitar, né? Uhum. Nós falamos com ela todos os dias, procuramos estar agora como ela trabalha em casa, ela trabalha com informática, a empresa dela está fechada, então todos os funcionários estão trabalhando em casa. A gente está sempre em contato com ela, no FaceTime, né, Má? Falando com ela. Agora, o que mudou daquela última live para agora foi isso. A nossa filha está morando em Parma e a gente não pode ir vê-la, porque está tudo fechado. Uhum. A Itália toda está em quarentena. Depois de uma semana, não foi nem uma semana, depois de uns 3 dias, colocaram a Itália inteira em quarentena. A Itália inteira em quarentena. O foco, as primeiras 10 cidades que foram o foco inicial, onde partiu os casos, né?
Que os casos, o primeiro caso não foi nenhum contágio, depois descobriram que não foi nenhum contágio de alguém que veio da China. Uhum. Foi um rapaz que ele é até atleta, ele tem 38 anos, ele não morreu. É um alemão, né? Ele teve contato com um amigo dele, alemão, Uhum. que tinha o vírus, mas ele não tinha sintomas. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, 38 anos, é um rapaz ainda, aqui na Itália é um rapaz ainda. Ele, depois de uma semana, ele começou a ter problemas de saúde e foi internado, problema de respiração. O pessoal falou, 38 anos, você teve contato com algum pessoal que veio da China ou com algum chinês? Ele falou, não. Não, até aí, antes de fazer a pergunta, internaram ele 3 vezes. Uns falavam que era a famosa virose, né? Que eles falam que é um vírus que passa. Na segunda vez, ele foi internado de novo e não caiu uma ficha no hospital para fazer o teste do coronavírus. Quando foram fazer, já era praticamente tarde demais, porque ele já teve contato com um monte de gente, a mulher dele estava grávida, que tinha amizade com muitas pessoas, entendeu? Aí começou a se alastrar. É como a gente falou no início, né? Uma pessoa, ela contamina 4. Ele contaminou todo o hospital, todos os médicos, todas as enfermeiras. Aí esse pessoal que estava internado lá da sua parte contaminaram outras pessoas. Mas a notícia boa é que essas primeiras cidades que foram fechadas, hoje elas estão com praticamente 0 caso novo. Só que o problema, ele subiu, ele foi mais para o lado de Milão, mais preciso ali em Bérgamo e Brecha, né? A gente sai de Milão na direção de Veneza, que é aqui para o lado que a gente mora, a gente passa primeiro por Bérgamo e depois por Brecha. E lá está tendo um foco muito grande. A maioria, eu acho que 80% das mortes que estão tendo, que vocês no Brasil estão tendo notícia, está vindo de lá. Então, só hoje, que é o dia 21, foi noticiado que teve 793 mortes 793. Só no dia de hoje. E isso vem numa escalada, porque anteontem bateu nos 500. 480, 400 e... Ontem, de ontem para hoje, já foi para 700. Já foi para 800 praticamente. Então, sobe muito esse valor diário. E o pessoal começa a se perguntar, mas a gente parou, fechou tudo. Hoje é dia 21, dia 1º a gente fechou Itália, como já passou 2 semanas, por que os casos não estão baixando? Exatamente por causa do período de incubação desse vírus. O período de incubação desse vírus, e para baixar essa curva... Não, no começo eles falaram que era 2, 3 semanas, e a gente está vendo que não é assim. Não é assim. Porque na China eles ficaram quase 3 meses parados, agora que eles estão tendo resultado, que a gente já está quase no final de março. Então, período para começar a normalizar, não para terminar a crise do vírus, porque lá na China, mesmo não tendo casos novos, eles ainda vão ficar vários meses ainda controlando quem entra, para não ter casos novos, né? Eles têm que só fazer a manutenção dos casos já existentes. Eles tinham uma previsão, isso daí falo da semana passada, retrasada, que é o pico desse vírus, ia chegar mais ou menos em volta do dia 15 de março. Só que, pelo noticiários que a gente acompanha, todos os dias, 6 horas da tarde, horário aqui da Itália, sai um boletim da Proteção Civil, todos os dias. Então, a gente procura... Toda vez que vai ter a transmissão, a gente vai lá e pedindo a Deus para que comece a baixar, mas sempre tem essa bomba que está sempre aumentando. Está sempre aumentando. Então, eles tinham uma previsão de que o pico ia ser mais ou menos no dia 15 de abril. Então, ia bater no dia 15 de abril e ia começar a diminuir. Hoje já foi ao contrário, eles já não sabem mais quando vai ser esse pico. Entendeu? Já estão falando dia 1º de maio, já estão falando de daqui 3 meses, não se sabe. Não se sabe porque está crescendo muito ainda. O que a gente já viu é que é uma crise que, na verdade, não vai se resolver, infelizmente. Não vai se resolver em meses. Talvez não. Vai ser uma crise que a gente vai ter por todo 2020, talvez início de 2021. É o que eles estão prevendo, entendeu? Que é muito difícil fazer uma previsão de quando vai
começar a diminuir e quando vai terminar? Então, é uma coisa que vocês estão começando a ver no Brasil. Tomara que alguma coisa seja diferente no Brasil, porque como esse vírus, ele é um vírus que ele não é completamente conhecido. Então, pode ter alguma coisa particular aí no Brasil que não faça crescer igual aqui. Embora eles estejam fazendo já os cálculos, né? A gente segue o canal do Átila no YouTube, que ele estava mostrando os cálculos, e a curva está sendo igual, a curva de subida está sendo igual aqui da Itália. Exato. E o que acontece? Vamos ver quem está chegando aqui. Luiz Leite, Dado, Fabiola, minha tia. Oi, tia. Olavo. Oi, pessoal. O Luiz Leite está falando que lá em Portugal também estão restringindo a circulação. Mas aqui eu acho que vai acontecer o seguinte, eles não estão... Já está restrito. Né? Hoje mesmo de manhã, eu até gravei no celular, estava a prefeita aqui da onde a gente mora, passando com um carro de som, com o áudio dela gravado, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Não sair para fazer caminhada, porque o pessoal não está saindo de casa, mas tem um pessoal que fala, pô, mas se eu ficar em casa parado, não der nenhuma caminhadinha, eu vou ficar doente em casa. Tá entrando a primavera, o dia tá fazendo dias maravilhosos. A gente veio do inverno, que o inverno aqui na Europa, quem mora na Europa, já teve na Europa, sabe como é que é duro o inverno. Quando você vê um dia solzinho. bonito de sol, que se fosse o nosso caso, hoje a gente estaria viajando. Exato. E não podemos mais estar viajando. Então, e você não pode caminhar. Não. Eles estão pedindo até para evitar sair com o cachorro para fazer caminhada, com o cachorro fazer as necessidades dele. Com os cachorros, a gente pode sair num raio de 200 metros de casa. Mais que isso, não pode. E aí você tem que preencher uma folha. Uma folha. É uma coisa. O que mudou daquele dia daqui? Não pode mais sair para lugar nenhum só com uma autocertificação. O governo criou essa autocertificação, que é uma justificação do porquê que você está saindo de casa. Nós temos, Março, como nossa empresa ainda não fechou, porque a minha é uma empresa alimentar, então é de material de primeira necessidade, não pode fechar. E o do Março, praticamente, também, que é uma... A minha é uma fábrica, eles avaliaram, foi o pessoal da segurança no trabalho, foi controlar o ambiente que nós trabalhamos, né? E eles viram que a gente trabalha a 5 metros um do outro, né? Porque tem as máquinas que trabalham e a gente segue o trabalho das máquinas. E eles falaram, ó, do jeito que está aqui, está aceitável, está seguro. Eles deram máscara na salinha onde a gente toma café, na salinha onde a gente faz refeição. Dentro do lado onde a gente trabalha tem o álcool em gel, tem álcool normal, tem sabão, deram máscara, deram luva. Teve dois casos transmitidos dentro da fábrica que eu trabalho. Então, eu até pensei que iria fechar a fábrica, tipo, eu falei, agora eles vão fechar tudo, né? Mas não foi necessário fechar. E teve um que ficou em quarentena porque ele levou a mãe dele no hospital, que ela sofreu um acidente, né? Mas uma senhora já de 90 anos. Ela sofreu um acidente, ela caiu com o rosto, machucou o rosto dela. Ela ficou 3 dias no hospital e nesses 3 dias tinha outras pessoas lá com coronavírus que o pessoal não sabia. Se repetiu mais ou menos o que tinha acontecido. Praticamente infectou todo o setor de geriatria do hospital. Todos os velhinhos que estavam na geriatria foram contaminados. E ele não pegou, mas ele ficou em quarentena, porque é do mesmo núcleo familiar. E é sempre aquilo que a gente sempre fala, né? Dos assintomáticos. Ele pode estar com o vírus, mas não tem os sintomas, mas pode contagiar outras pessoas. Esse é o motivo da quarentena, mesmo se a pessoa não tem os sintomas, entendeu? Na verdade, pode ser que eu tenha já pegado. Exato. Isso que a gente sai, tem contato com outras pessoas. Como lá na fábrica teve 2 pessoas, teve uma pessoa que a esposa dele trabalha no hospital, ela teve contato com o vírus, mas ela não pegou, mas ela deve ter tocado em alguma coisa, a roupa dela, não sei, a chave do carro dela, e o marido dela, que trabalha comigo, pegou o vírus. Então, para vocês verem como é um pouco
é uma loteria, né? Mas tem casos que a pessoa, realmente ela pega, ela transmite o vírus vem reproduzido dentro dela e ela transmite, mas ela não tem sintomas, ela não tem dor de garganta, nada. Não tem tosse seca, porque esse vírus não é que nem uma gripe normal que escorre o nariz, não, né? Não. Ele seria, o que seria? Seria uma gripe com uma forte pneumonia. Ele ataca direto o pulmão, a pessoa tem uma tosse forte. Quando chega o caso de... Até aí a pessoa fica em casa. Se tiver ela entrar num ciclo mais profundo, que ela não consegue respirar, porque começa a criar como uma água dentro do pulmão dela, porque destrói o tecido pulmonar, aí ela tem que ir para o hospital. E aí que está sendo o problema. E aí que está sendo o problema, porque ela no hospital, ela vai no hospital para poder ficar entubada com respirador. E está tendo muita pessoa no hospital e está faltando respirador. Respirador não é uma máquina barata, não é fácil de montar, tipo, tudo bem, a gente põe 20 mil respirador, não tem. Não tem. E também, até porque as UTIs estão super lotadas. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando hotéis grandes, estão montando uma parte, tipo, como uma UTI dentro, eles colocam o maquinário que eles podem. Eles poderiam fazer isso em muitos outros hotéis, muito em estádio, que nem está sendo feito no Brasil, poderia. O problema é o maquinário. Que não tem. Aí, o que eles estão fazendo? Eles põem uma cama, um leito do lado do outro, uma cama do lado do outro, eles ligam o respirador por 1 hora, 2 em um. Quando o do lado está começando a se afogar, não está conseguindo, eles tiram o tubo daqui e ligam no outro. Tá complicado, a situação está muito complicada. Então, é uma doença que ela mataria 1%, mas como falta equipamento, porque são muitas pessoas, tem muito mais pessoa que morre, então o nível já está em 4%. Aqui na Itália tem muitas pessoas acima de 80 anos, de 70 anos, né? E são elas que são as maiores vítimas, porque se os médicos tiverem que escolher entre uma pessoa que tem 40 anos e uma que tem 90 anos, eles dão prioridade para a pessoa que tem mais tempo de vida ainda pela frente. Né? Infelizmente, né, eles não falam claramente, mas a gente percebe que está sendo assim, porque a notícia chegou no Brasil assim, só que eles foram bem claro, né, com o noticiário, né, assustou até a gente aqui quando a gente viu o noticiário. Não, eles não falam diretamente, mas a gente está vendo que é assim. É uma lei, é uma ética hospitalar, né? Uma coisa que acontece. Claro. O Luiz Leite perguntou sobre os suprimentos. Aqui a gente quando a gente vai fazer compra, tem que ir só um dos dois. Não pode os dois. Não pode os dois. A gente tem que preencher uma folha. Aqui, ó, essa folha aqui é a autocertificação declarando o motivo que você está saindo. Aqui ele fala que você é segura, que não está em quarentena. Então, essa folha aqui a gente tem que ter uma para ir trabalhar e uma para ir no mercado. Sem ela, a gente não pode sair. No mercado, você faz uma fila do lado de fora, com 1 metro de distância. Até aí, os italianos, pelo menos aqui no Vêneto, eles estão sendo bem civilizados, você não vê confusão. Não. E entra uma quantidade mínima de pessoas no mercado por vez, porque dentro do mercado você também tem que ter uma distância de cada pessoa. Não está faltando nada, ao contrário, tem muita coisa em oferta, porque, visto que as pessoas vão no mercado o mínimo possível, elas procuram comprar o básico possível, né? Então, coisa tipo salame, essas coisas mais assim, eles estão pondo em oferta porque caiu a venda, né? A Eliane trabalha, a empresa que ela trabalha distribui ovos, os ovos praticamente somem, né? Porque a italianada compra ovo e farinha. É o que está em falta no mercado. Eles falam, bem, tendo ovo e farinha, a gente faz macarrão, faz bolo, faz doce. E é exatamente o que está em falta no mercado, é a farinha e o ovo. E a gente, como trabalho no setor de ovos, a gente não está dando conta
como é que fala? De refornecer. Refornecer, não sei se é justo, me corrigem, eu não lembro mais. Algumas palavras em português a gente está esquecendo. De colocar nas prateleiras dos mercados. Né? Repor, isso mesmo. A gente está dando conta de repor os ovos no mercado. E a Sônia Maria perguntou, a dona Sônia perguntou se a China ia ajudar. Realmente, sim, a China mandou um avião cheio de suprimentos médicos, de máscara, de equipamento respiratório, também. De aqueles que quando você vê no jornal, que eles vestem tipo um macacão todo lacrado, eles mandaram aquilo, e mais 9 especialistas. Não são médicos tipo próprio para cuidar das pessoas, mas eles são especialistas em preparar o campo para tratar essas pessoas, né? Até por isso eu fiquei meio chateado que eu vi que teve alguns comentários no Brasil de pessoal do governo criticando os chineses. Nesse momento não seria um bom momento para criticar eles, porque eles estão ajudando os países. Eles até se sentem talvez culpados, queiram limpar um pouco o nome deles. Então, eles estão ajudando, não é o momento de criar inimizade com eles agora. É o momento de se unir para poder combater esse vírus, né? Inclusive, eles trouxeram também, que era uma coisa que estava em falta aqui na Itália, são as máscaras. As máscaras. Lá em Milão, eles distribuíram praticamente no setor de Pavia, ali onde mora a Denise, lá em Vigevano, colocavam nas caixinhas postais as mascarinhas para as pessoas, entendeu? Então, eles estão ajudando bastante aqui na Itália. E que mais? A China está ajudando, ok. Outra coisa, farmácia está aberto ainda. Farmácia está aberto, normal. A partir de amanhã vai estar tudo fechado, até os mercados, ao menos aqui na região do Vêneto. Amanhã é domingo, eles falaram que vão fechar tudo. Não está podendo ter mais culto, missas, casamento, funerais, foi cancelado tudo, não pode fazer. Chegou até no Brasil, que eu vi as cenas lá dos carros do exército pegando os caixões, né, em Bérgamo. Muitos perguntaram pra gente se era fake news aquilo lá, entendeu? Não é, infelizmente é verdade. Tem uma cena, uma foto que colocaram que tem uma fila de caixão, aquilo lá não era aqui na Itália, é uma imagem antiga. Mas aquela fila de caminhões na rua para colocar os caixões para serem queimados em uma outra cidade, aquilo ali é verdade. Essa semana, acho que foi na segunda-feira, saíram 80 caixões para ser cremado. Essas cremação não tem funeral, eles estão levando diretamente para ser cremado, porque não pode ter. Não pode ter o funeral, por quê? Porque não pode ter pessoas... Tipo, você reúne a família, se tiver um ali no meio com o coronavírus, passa para todo mundo. Passa para todo mundo. Que nem minha amiga perguntou, mas nenhum membro da família? Aí, se fizer o cálculo, são 80 caixões. Com um membro da família, são 80 pessoas. Se um tiver contaminado... Não era 80, não era mais. 80 e mais 78 ontem. E tem muito mais ainda, porque os corpos estão sendo mantidos ainda nos necrotérios e nas igrejas, entendeu? Eles não estão fazendo funerais, estão começando a cremar. Só ali perto de Milão, na Itália toda foram 792 pessoas hoje, 800 pessoas. Só ali na região de Milão foram 500 mortos. É muita gente. Então, onde vai enterrar essas pessoas, fazer velório? Isso num dia. Então, amanhã está previsto que vai chegar 1.000 mortes. Domingo, amanhã. 1.000 em 24 horas. Então, a gente já passou muito tempo aqui da China. A gente está tendo notícias ruins da Espanha, né? Porque a Espanha estão prevendo, pelos cálculos, que vai passar da Itália a Espanha, e os Estados Unidos é capaz que passe da Itália e da Espanha, vai ser pior ainda nos Estados Unidos. Londres também, que está numa situação já complicada, porque no início, lá em Londres, o governo falou assim, não vou fechar nada porque eles pegam o vírus e ficam imunes. Quando começou a crescer os casos, lá eles começaram a ficar preocupados, né? Porque só em Londres, acho que eles têm 20 unidades de terapia intensiva. E já está tudo lotado. Então, eles estão desesperados para poder agora fechar tudo, correr para fechar tudo. Contos do Condado também está...
Oi, Etel, tudo bom com você? Vamos ver quem chegou aqui. Eu vi a Denise chegou também. Um abração para vocês. Então, pessoal, a situação é essa, né? A gente está em casa, sai só para trabalhar e mercado e volta para casa, entendeu? Não tem motivo de ficar saindo, se aventurando. O governador da região da Lombardia, ele está pedindo para fechar 100%, até mesmo as fábricas, né? Fábricas de não alimentar e não farmacêutico. Né? Muitas empresas grandes que fazem móveis, que fazem eletrodoméstico, estão fechadas, porque se a loja está fechada, não tem o porquê de fabricar, entendeu? Então, essas fábricas estão fechadas. Então, Mas porque as fábricas decidiram, mas não tem uma ordem. Sim, sim. Eles estão discutindo que eles querem pôr uma ordem para fechar obrigado. Mesmo. Por exemplo, a fábrica que eu trabalho, ela é uma tornearia, faz peças que a maioria é exportada, vai para a Espanha, vai para a Alemanha, vai para a Áustria, vai para a França, e eles não querem fechar, porque os donos, lógico, né? O dono nunca quer perder o dinheiro deles, né? E porque se eles fecharem, pode ser que eles lá peçam peças para outros fornecedores. Uhum. Então, essa crise traz o pessoal fica nessa dúvida, mas se eu fechar, o que vai ser? Uhum. Mas aqui na Itália eles estão dando um apoio da seguinte forma. Por exemplo, quem está pagando prestação de casa uhum. vai ser congelado por alguns meses. Uhum. Tem pessoas que as contas de água, de luz, falaram que vão ser congeladas, também. De gás. Quem tem asseguração do carro, quem tem revisão do carro vai ser parado. As fábricas que estão paradas e as pessoas que elas estão indo para a quarentena, que elas não estão podendo trabalhar, aqui tem um sistema que o governo... Não é o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego no Brasil é quando a pessoa ela sai da empresa. Uhum. Mas aqui tem um sistema que eles chamam de caixa de integração, que é quando a fábrica ela tem que parar por um momento, ou o funcionário ele tem que ficar por um período longo, né? Por um período longo, parado, meses mesmo, você recebe o teu salário, praticamente 100% dele. Uhum. Nos primeiros meses, depois pode reduzir com o tempo, cai para uns 80% do salário. Uhum. Mas até aí tudo bem. Mas o problema vai ser para quem trabalha por conta. Por conta está sendo um problema. Quem faz, por exemplo, a gente tem uma pessoa que dá uma mão, porque a Eliane está trabalhando e eu trabalho o dia inteiro. Então tem uma pessoa que vem, uma amiga nossa, ela vem limpar aqui para gente. Uhum. De repente, se a gente fica sem dinheiro, a gente tem uma asseguração da empresa. Mas de repente a pessoa não paga para essa pessoa. Exato. Quem cuida a gente tem amigos que fazem eventos de festa, de aniversário, tá proibido fazer festa de aniversário. Então, quem tinha encomenda de bolo, de decoração, quem mexe com fotografia, né? A gente tem os nossos amigos, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube de viagem. Então, por exemplo, tem os nossos amigos do Travel and Share, de outros canais que eles vivem, porque eles viajam, eles fazem grupos, essas pessoas vão parar como elas vão fazer. Porque é o trabalho deles esse, não é porque viajam pelo mundo, não, é o trabalho deles. A renda deles vem das viagens. Eles têm que agora, por isso que a gente acredita, né, a gente fala, o homem pode fazer programas, né, mas quem decide o que vai acontecer é Deus, né? Então, a gente tinha vários planos da Espanha, que a gente queria carregar uma multa agora, quando chegar o começo do verão, ir para lá, acabou, esquece, esse ano esquece. Não vai rolar viagem. Mesmo que daqui para o período de férias aqui da Itália, que é julho, agosto, essa situação melhore, eu acho que dificilmente eles vão reabrir as fronteiras tão cedo, porque se a Itália conseguir controlar os casos, eles não vão abrir as fronteiras para a pessoa vir de outro país e contaminar aqui e recomeçar tudo de novo, que é como a China está fazendo. Agora eles controlaram, não estão tendo casos novos, porém eles vão ficar mais de um ano fechado. Exato. Quem entrar vai ter que ficar primeiro numa quarentena e depois poder sair.
Aqui também a gente não pode estar indo para outros bairros, que seria a comune, né? Por exemplo, nós temos as minhas irmãs que uma mora em um bairro, uma mora em outra. A gente não pode se ver. Tem hora que elas moram 10 minutos de casa, a gente não pode se ver, entendeu? Eu fiz sábado passado um vídeo da estrada do meu trabalho, do trajeto do meu trabalho até em casa, que eu peguei estrada que é muito movimentada, não tem ninguém na rua. Ninguém na rua. É assim, uma coisa assim, dá um pouco de angústia. Acho que é melhor ficar dentro de casa do que ficar fora. Uhum. Porque você não vê um avião passando, você não vê um carro na rua, você não vê um helicóptero circulando, um silêncio. As estradas, a fábrica que eu trabalho, que é aqui do lado, eu trabalho a 1.000 metros de casa, e a fábrica fica do lado de uma autoestrada. Essa autoestrada, durante o dia, ela fica vazia. Deserta. Só de manhãzinha cedo e depois lá para 5 da tarde que tem algum movimento, mas... É a mesma coisa... Mais caminhão, carro... Mesma coisa quando entra nos mercados. Só escuta a música do mercado, porque ninguém fala com ninguém, todo mundo com máscara, com luva. Parece que você é de um outro planeta, porque quando você está no corredor... Mesmo sendo um corredor largo assim, passa um largo do outro, nem olha todo mundo pro chão. Baixo, pega a sua compra, vão embora, ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Que nem ele falou, você entra no corredor, a pessoa espera você sair da onde você tá para ele poder chegar perto. É uma coisa assim meia triste, entendeu? O Osmar está perguntando como nós fazemos para nos proteger quando saímos para ir trabalhar. Em teoria, você não pode se proteger. No sentido... Qual o sentido? Aqui, na verdade, na Itália, a gente não pega transporte público. Uhum. Até a gente brinca. Quando alguém vem morar aqui, por exemplo, aqui em Treviso, se a pessoa não tem carro, ela está perdido. Porque aqui tem muito pouco ônibus. O ônibus, ele passa de meia em meia hora. Aqui a gente fala da região de Treviso, né? A cidade grande é um pouco melhor. Milão é mais ou menos... Roma é mais ou menos parecido com São Paulo. Mas aqui em Treviso, você se movimenta praticamente só de carro. Quem faz pequenas distâncias vai de bicicleta. Então, no meu carro, eu não faço nada. A única coisa é que você passa um pano com álcool em gel, limpa o volante do carro. Eu entro no trabalho, ponho a máscara. Nós também, lá no meu trabalho, como é um campanone, como é que chama? Um galpão, ele não é muito grande, que nós somos em 6 funcionários lá. A gente corre o risco porque tem 2 motoristas que rodam o dia inteiro para fazer entrega. Então, a gente trabalha com máscara, com luvas e deixa o máximo de porta aberta por cima para poder circular o ar, entendeu? Para não ficar muito tempo fechado. E respeitando sempre a distância de 1 metro. Risco a gente acaba correndo, né? Risco acaba correndo. Lá no trabalho você tem que ter um pouco de bom senso, né? De quando você está trabalhando, e você está constantemente se limpando. Aonde eu trabalho, que é uma parte de controle de qualidade, tem uma porta que ela sobe e desce, deslizando, então ela tem um botão elétrico para abrir e fechar. Eu estou sempre limpando esses botões, que o pessoal chega lá, mete o dedão. Como eu sou esquecido, pode ser que eu aperto lá e depois eu como alguma coisa. Então, antes de comer, eu tenho que estar sempre lavando a mão. E para voltar dentro do carro, né? Mas... Ele trabalha perto, ele trabalha a 1.000 metros aqui, então seria praticamente na mesma comune, no mesmo bairro. Eu trabalho daqui 10 minutos de casa do trabalho, mas eu pego 3 bairros, então eu tenho que ter a certificação no carro, porque se a polícia me para e não tiver, eu levo a multa, entendeu? E eles conferem. Então, por exemplo, se eles te pararem e você mostra a certificação, fala, eu estou indo trabalhar. Eles podem pegar essa folha, liga para o teu trabalho e fala, fulano, trabalha aí? Trabalha. Que horário que ele entra, que horário que ele sai? Se ele falar que você entra às 7 da manhã e sai às 2 da tarde, e você está na rua... Às 6 horas da tarde. Às 4 da tarde, então a tua desculpa cai por terra, né? Exato. Então, você toma a multa e responde o processo depois. É isso aí, gente. O Osmar falou antes também, que ele parece que é do litoral, lá de Santos.
Então, questão de fechar as praias é uma coisa, tipo, uma coisa de filme de ficção, né? Se pensar em um período que ainda está quente aí no Brasil, eu acho ainda dá para pegar uma praia, fechar as praias, mas você vê as imagens de Veneza, que estão desertas, Veneza, das cidades. Aí a cidade europeia, a cidade italiana, Veneza, com mais turistas. Ela ganha até de Roma, né? A cidade europeia com mais visitantes é Paris, né? Mas Veneza tá vazia, deserta. Eu tô aqui que eu até sofro quando eu vejo as imagens lá, que dá vontade de ir lá para tirar foto, mas não pode. Eles mostram, né, que às vezes que nem os prefeitos, principalmente o nosso, o prefeito de Veneza, eles saem para controlar como é que está o nível de pessoa caminhando, o nível de pessoas que está dentro dos mercados. E esse prefeito de Veneza fez um vídeo das águas, né? Como não tem movimentação de barco, de navio, não tem de movimentação bomba, excessiva, né? As águas ficaram transparentes, limpou as águas. Então dá uma vontade de ir lá ver, né? Até as cidades aqui, Treviso não tem tanta poluição, mas aquelas tem em volta de Milão, em volta de Roma, tem o período de inverno, né? Então, se você olha no horizonte, tem aquela mancha cinza de poluição que a gente vê muito em São Paulo, né? Tá limpo. Tipo, tem até um pessoal comentando que, tipo, o mundo tá tomando de volta o planeta para eles, né? Falar, ó, antes a gente ficava preso, agora vocês ficam presos dentro de casa e a natureza... E a natureza se liberta um pouco, né? Teve um amigo meu que falou que viu ele estava na rua assim, ele estava vindo trabalhar, né? Que ele começa às 2 da tarde, e ele viu um senhor passando com um cachorrinho, e atrás ele viu um bicho grande, maior que o cachorrinho que era eles chamam aqui na Itália de patagana, que é uma ratazana. É um rato que ele vive dentro d'água, ele não é um rato desses de casa, ele é um tipo de rato, um roedor. Gigante. Ele falou, nunca tinha visto um bicho daquele tamanho. Falei, agora não tem ninguém nas ruas, eles podem sair. Estão tomando conta. A Fabíola está perguntando se houve mortes na cidade que vocês moram. Sim, tem sim. Eu não estou com os dados aqui, porque esses dados aqui que eu falei para vocês é da Itália geral, mas teve bastante caso. Em primeiro lugar está a Lombardia, em segundo lugar é o Vêneto, que é onde a gente está, e em terceiro lugar, Emília-Romanha, né? Em terceiro lugar. Então a gente está ali entre os 3 primeiros de pessoas que foram mortas. O Osmar está perguntando se teve mortes aqui. Você consegue ver aquela lista dos mortos aqui de Treviso? Deixa eu ver se tem. Teve aqui, já muitos mortos aqui em Treviso, sim. Não, essa aqui é do Vêneto. Aqui em Treviso, tem a província de Treviso, tem a cidade de Treviso, né? Teve muitos mortos. Aqui tem um hospital, o Cafoncello, que é aqui perto. Enquanto a Eliane dá uma olhada ali, teve a Etel que ela estava perguntando, que ela também segue o Átila, e ela viu que estão falando que o pico no Brasil vai ser em agosto, né? E eu vi também, eu não quero nem pensar nos números que ele falou, porque seria uma tragédia, porque eu tenho parentes em São Paulo, eu tenho parentes no Rio, tenho parentes em Minas, e a coisa é bem grave. Mas aqui eles falaram que o pico vai ser em maio, porque aqui começou antes, né? E pico, tipo... E começar a ter uma curva descendo, né? Eles tinham esperança até que no verão dava uma diminuída. Isso. Antes de terem casos aí na América do Sul, no Brasil, nos países, na Austrália, estavam, como todo mundo discutiu, que era como um período de gripe, né? Como aqui é inverno, a gente está chegando, começou a primavera hoje, né? Mas ainda tá até friozinho. A Eliane tá de blusa. Eu tô de manga curta. Eu sinto frio. Se eram como uma gripe, né? Quando chega a primavera, some, né? Só que a gente está vendo pelo Brasil que ainda o Brasil tem uma temperatura mais alta, que esse vírus não para com o verão, com a primavera, com o verão. Então é inútil eles esperarem aqui que vai. No início eles pensavam que quando chegasse abril, maio,
que é um período que sobe bastante a temperatura, que iria sumir o vírus, que a gente já viu que não some com calor. Não. Eu vi que o Luciano, lá da Espanha, também estava online, né? Então, ele pode confirmar também que a situação lá está bem feia. O Alan fala, olá, conheci o canal de vocês pelo Travel Share e queria saber se já tem alguma projeção do governo italiano de quando pode acabar o surto por aí. Eles falaram que vai até outubro, ou mais. Ou mais. Para falar a verdade, que nem a gente falou mais no começo do vídeo, esse é um problema que a gente vai ter por todo o ano. E também em 2021, porque mesmo que eles consigam controlar e eliminar os casos até outubro, a Itália vai ter que ficar fechada, porque se as pessoas vierem da Espanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, que vai estar ainda no pico de surto, vierem para cá, vai recomeçar, vai ser uma coisa que não acaba mais. Então, é um problema que vai ser longo, vai ser longo. Vai ser, não tem previsão. O pessoal falou que no Brasil, de abril, né, que vai ter o pico. Não é o pico no Brasil, não vai ser em abril. Eles falaram que vai ser o colapso do sistema hospitalar, né, que foi o que o ministro falou, né, que nem quem tiver dinheiro, pode ter convênio médico, aqui é tudo grátis, aqui não tem convênio médico, você não tem Unimed, convênios médicos pagos aqui na Itália. A saúde italiana ela é completamente grátis, tem algumas coisas que você paga, tipo alguns exames, porque logo que a gente chegou aqui em 2005, era tudo grátis mesmo. Mas que recebia que ia os velhinhos lá a cada 2, 3 meses a fazer check-up, faziam vários exames. Então eles começaram a pôr algumas coisas que você paga algumas taxas. Mas na declaração de renda do ano seguinte, você junta tudo isso que você pagou e eles devolvem no teu imposto de renda, né? Que for comprovado que era necessário, né? Mas aí no Brasil que tem o sistema público, tem hospital privado, hospital público, o pessoal está falando, por exemplo, em São Paulo, que em abril, final de abril, se esperamos em Deus que eles consigam parar isso, que tenha uma cura, que é difícil ter uma vacina que saia tão pouco assim, em tão pouco tempo, que eles consigam parar isso, mas vai ser bem difícil. A Fabíola está perguntando, realmente são a maioria idosos acima de 60? Sim. Por quê? São pessoas mais vulneráveis, né, Mar? São pessoas já com problemas de saúde, são problemas cardiopata, né, que falam, né? Isso. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de doença, que nem estavam falando também, que pessoas que têm problema de diabetes, problemas de pressão, problemas... Ela está muito... Eles estão até separando, eu acho até, eles falaram aqui na Itália, se eles colocassem, tem 2 tipos de caso. Tem o caso que a pessoa morre por causa do coronavírus. E tem pessoa que está morrendo com o coronavírus. Então, tipo, a pessoa está no hospital já, e ela está já com vários problemas. Sim. E ela contrai o coronavírus lá num dia, 2, e ela morre. Ela tem o coronavírus no corpo dela, mas ela morreu porque ela já estava com vários problemas. E tem as pessoas que morrem por causa do coronavírus. Elas já têm os seus problemas de saúde, elas contraem o coronavírus, elas têm que ir no hospital e lá elas morrem. Se fosse somar todos os casos, ia dar muito mais pessoa ainda. Kátia, nossa, já pensou se, por exemplo, eu tivesse agendado uma viagem e comprado uma passagem? Eles cancelaram tudo. Cancelaram tudo. Então, as empresas, quem planejou vir para a Itália, infelizmente... Não só para a Itália, para a Europa em si. Na outra live que a gente fez, que ainda foi em fevereiro, tinha pessoa que estava perguntando, mas eu tenho viagem marcada para março, para abril, para maio. Esquece. Vai ter que entrar em contato com a empresa aérea. Acho que eu vi que o Bolsonaro ia obrigar as empresas a devolver o dinheiro ou remarcar. Mas aí também essa crise já vai bater também nas empresas aéreas. Cruzeiros também.
Porque navios. se todas as empresas aéreas cancelam o voo, e depois elas têm que devolver o dinheiro de todo mundo, aí o governo vai ter que dar dinheiro para as empresas aéreas. Navio de cruzeiro, tipo, se o navio tiver de cruzeiro tem uma pessoa doente, O navio inteiro de ninguém quarentena. pode descer, o navio inteiro fica de quarentena. Uhum. O Alan falou, tem um virologista que disse que o pico será em abril aqui em São Paulo. É complicado dizer, afirmar uma coisa, porque a gente começou no final de fevereiro. Eu falo, por exemplo, da Itália. Eles tinham a previsão do pico aqui em abril, metade de abril. Só que já mudaram de ideia, porque está crescendo muito os casos. Porque, como eu falei no começo, uma pessoa ela infecta 4. E em período de incubação são 14 dias, entendeu? Então não tem uma previsão de ter um pico. Em São Paulo, eu acho que vai ser difícil, sinceramente. A Nízia está falando que vai acabar com a Itália. A verdade é que não é só a Itália que está nessa situação. A Espanha falaram que a situação o Luciano escreveu que vai ser até pior. Que em Valência está tudo parado, mas o caos está em Madrid. Eles falaram que na Espanha vai ser até pior, porque aqui na Itália tem um ponto de foco, que é ali na Lombardia, um foco maior, que é aquele que eles estão tendo mais dificuldade para ter controle. Na China, em Wuhan, teve um ponto de foco e deu todos esses. Na Espanha, parece que tem 2 ou 3 pontos de foco. Né? Nos Estados Unidos, tem 4, 5 pontos de foco. Então, a quantidade de mortos vai ser muito maior. Se aqui também vai ficar parado por tantos meses, a Espanha vai ter que ficar parada, a França, a Inglaterra, agora o governo da Inglaterra. Nessa parte não é inútil a gente discutir, porque não é coisa que a gente conhece, né? Exato. Mas o pessoal está discutindo que quanto antes parar geral, é que é difícil parar tudo no começo. É que nem aconteceu aqui na Itália. Primeiro eles pedem para ficar em casa, mas aí tem umas pessoas que insistem em sair. Depois eles começam a dar bronca, depois começam a dar multa. Depois eles começam a ter carro do exército na rua. É uma coisa que vai passo a passo, entendeu? Então, quanto antes as pessoas tomarem essas iniciativas e pararem tudo, menor vai ser o pico de casos, né? Menos tempo vai demorar. Mas o problema é esse, ninguém sabe. É inútil a gente falar como vai ser, porque ninguém imagina, até ao começo de fevereiro, o pessoal pensou que ia ficar só lá na China, isso ia acabar ali, que nem foi com a SARS, que nem foi com outras doenças que teve ali, que teve alguns casos fora, mas acabou ali. Essa daqui o pessoal não sabe se o ano que vem vai ter a segunda onda. O pessoal já está com medo de ser em ondas, porque não sabe se as pessoas, ninguém está seguro ainda que uma vez que você pega, se tiver, você cria anticorpos para ela, mas o ano que vem pode ter um coronavírus, um Covid 2021. Então, vai ter... Quem teve essa esse ano pode pegar de novo no outro ano. Exato. Então, é uma coisa bem complicada de se... Hoje você não pode se planejar para nada. Quem tem planejado de fazer gastos, que nem a gente tinha intenção de comprar algumas coisas, a gente falou, ó, agora... Esperar, porque não sabe o que vai acontecer. Guarda dinheiro. Quem pode comprar alguma coisa para... Não vai ter confusão, pelo menos aqui não está tendo confusão nos mercados, mas sempre que eu vou, se eu posso comprar alguma coisa a mais, um pouquinho a mais, não exagerado. Se eu ia comprar 1 quilo de macarrão, eu pego já 2. Exato. Pelo menos eu tenho que sair menos na rua, eu fico menos exposto para não pegar vírus. Sim, ele sofre bastante mutação, pelo que a gente entendeu. Cadê que eu li? Que tem uma Andréia, mora em Montebelluna, que é vizinha da gente, e rezando para isso passar logo. Nós também, viu? Porque, olha, parece ser uma coisa de filme. Parece que estão gravando uma cena de um filme que é muito estranho. Até nossa filha perguntou, ela estava meio assustada, e perguntou para a gente já tinha passado por uma situação desse jeito. Eu falei para ela, eu nunca passei, eu acho que seu avô nunca passou.
Acho que quem passou alguma coisa parecida foi quem morou, quem tem um avô, um bisavô que viveu no período guerra. Da Primeira Guerra Mundial, que teve a gripe espanhola. Acho que foi alguma coisa de mais parecido, porque nada parou o mundo, né? Que nem está parando agora. E parou o mundo mesmo, né? Um vírus conseguiu parar o mundo. E a gente tem pessoas que estão... Quem vai ganhar dinheiro no futuro é quem está já pensando o que vai acontecer no futuro. As consequências, né? Tipo, o pessoal fala que vai ter redução de viagens, vai ter pessoa pensando mais em viagem interna, cada um. Quem mora no Brasil vai viajar mais dentro do Brasil, quem mora na Itália vai viajar mais na Itália. Pessoas que vão investir em ensino à distância, que agora, por exemplo, as escolas aqui na Itália, eles não estão querendo que as crianças percam o ano letivo. O ano letivo aqui na Itália, ele começa em setembro, no meio de setembro, e ele acaba em junho. Em junho? Em junho. Começo de junho. Então, eles estão tendo aulas online para quando chegar em junho, eles fazem a prova online e a maioria vai ser aprovada. Em teoria, a previsão é de abrir as escolas dia 3 de abril. Mas eles já estão falando que talvez não vai abrir, eles estão querendo... Já prorrogar para setembro. Aqui na Itália tem dia 25 de abril, é um feriado da independência da Itália. Da liberação da Itália depois da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Aí tem 1º de maio, então talvez as igrejas, eles estão querendo reabrir depois de 1º de maio, mas já não tem mais nada de seguro, eles têm planos. Hoje em dia você não pode confirmar mais nada. Você planeja mais ou menos, se tudo correr bem até lá, pode ser reaberto as escolas. Mas eles queriam reabrir já agora, no começo de abril, e é impossível. A Andréa está falando, estou bem preocupada com meus familiares do Brasil, nós também. Eu sempre oriento meus pais a não sair. E ela fala, preciso ir em algum lugar, né, mãe? Ela sei que ela está assistindo a gente. Onde a senhora pensa que vai? Fique em casa, não tem necessidade de sair, porque é complicado. Mas a gente sabe que no Brasil a situação é diferente. No Brasil tem pessoas que moram em favela, tem pessoas que moram em... Tipo, um apartamento pequeno mora mais de uma família. É complicado. Aqui a gente tem uma casa, um apartamento grande que a gente está em 2. Na Itália as pessoas têm poucos filhos, ou tem um filho, ou não tem nenhum. Tem casal que não tem nenhum. Até por isso que o número de italiano está diminuindo a cada ano, né? Se casam 2 e tem um filho, depois de uma geração, diminui já metade, né? Mas aí no Brasil é uma situação completamente diferente com a saúde, é diferente com a ordem, porque aqui quando o pessoal tem uma lei, eles tentam, tem sempre um espertalhão, mas a maioria obedece, né? Reclamar ele sempre reclama. Sim. Os italianos sempre reclamam, mas no final eles obedecem. Já no Brasil a gente estava vendo o pessoal na praia, os policiais brigando com as pessoas para sair da praia. O pessoal começou a jogar cadeirada de praia no pessoal, bater com guarda-chuva nos policiais, porque não queria sair da praia. Então, essas coisas que a gente fica um pouco apreensivo, que pode vir a acontecer no Brasil. Pessoas que moram na favela, nas ruas também, né? Pessoa que mora na rua. Então, você vai falar para a pessoa que ela não pode sair na rua se ela não tem nem casa. Usa álcool em gel, lava bem as mãos, se nem casa tem para morar, né? Então, a pessoa vai se proteger, comprar máscara, se o dinheiro mínimo que ela tem, ela vai ter que pensar em comer. Né? Estou pensando em vírus, que nada. A pessoa está se matando para comer, para viver aquele dia. Complicado. Pessoal, a situação é essa, entendeu? Acho que deu mais ou menos para ter uma ideia do que a gente está passando por aqui, né? A gente está tentando sobreviver, desviando do vírus. A Fabiola falou que a Itália vai se despovoar.
Por isso que o pessoal fala muito que no futuro, não longo, tipo 200 anos, para a humanidade 200 anos não é muito. Eles falam que a Itália vai ser um país que vai ser, a Itália, a Europa em si, vai ser um país que vai ter mais pessoas muçulmanas do que cristãs, porque, por exemplo, no meu trabalho tem muitos marroquinos, são ótimas pessoas, pessoas simpáticas. Não é porque a gente fala, a gente tem aquela divisão que quando a gente mora na Itália, tem muito mais contato com pessoas de outros países. Mas eles fazem 4, 5 filhos, entendeu? Tem Angelino, tem... Tem bastante. Então, na verdade, a gente aqui... Africano também fazem bastante filhos. Até quando os italianos tiram sarro um pouco dos estrangeiro aqui é chamado de extracomunitário. O pessoal responde para ela, mas é a gente que paga a pensão de vocês. Porque eles não fazem filho. A maioria aqui tem mais velho do que jovem. Então, quem trabalha, quem faz a maioria dos trabalhos são estrangeiros, que pagam imposto, que depois paga a aposentadoria, né? A pensão é a aposentadoria. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Escola. A Liliane falou que talvez as escolas no Brasil, as escolas particulares, possam ter aulas online. Mas é o que eu estou falando. Quem vai ganhar dinheiro no futuro é quem já investir nisso agora, né? Vai abrir um filão no futuro. Pessoa que pode trabalhar na empresa, em vez de ter que todo mundo ir para o escritório na cidade, trabalhar em home office. Aqui eles estão criando esse de entrega a domicílio, né? Porque antes não tinha. Então, tem bastante supermercados, pizzaria, tem açougues, padarias, até sorveterias também, que não pode vender para o público, mas eles podem estar entregando em casa. Floricultura, aí perguntaram, floricultura? Por que floricultura? Eles têm um estoque grandíssimo de flores, de plantas, de sementes. Se ficar lá, vai morrer tudo. Vai morrer tudo, tá? Agora é a primavera, né? Então, agora, como é primavera, eles falam, gente, se vocês precisarem, fazem os seus pedidos, a gente entrega sem nenhum custo. Vocês fazem a compra, nós estamos entregando. Porque são coisas que se fica lá, acaba estragando, né? Então, agora estão optando para a pessoa sair menos de casa, mas eles entregarem para a pessoa, entendeu? Então, em resumo, para concluir, porque já deu 1 hora, acho que já... A gente está bem. Estamos bem. Trabalhando bastante, sim, trabalhando bastante. Trabalhando bastante. Por que a gente está trabalhando bastante? Porque, no meu caso, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha a vários metros de distância um do outro. Então, numa produção uma linha de produção não poderia, né? As empresas que têm linha de produção têm que estar usando equipamento de segurança ou fecha a fábrica. No caso da Eliane, ela trabalha com produto alimentar, então é de necessidade, não pode fechar, porque vai faltar alimento. Até porque eu trabalho com ovos, não pode fechar uma empresa, porque tem que ter cuidado com as galinhas. Então, não pode. A gente só pode sair na rua para ir trabalhar, quem tem que ir trabalhar, e para fazer compra. Farmácia. Ou algum caso completamente extremo. Se nós estamos doentes, que a gente sente que a gente talvez contraiu o vírus, o que eles pedem? Tem um número que a gente tem que ligar, eles dão um atestado para a gente fica em casa o período de quarentena. E eles vêm em casa fazer o teste na pessoa. Se a pessoa tiver muito ruim, eles vêm em casa, fazem o teste, confirmam e levam a pessoa para o hospital. Mas eles pedem para as pessoas não irem para o hospital porque é tão ruim. Porque se você for para o hospital e tiver ruim, primeiro você vai passar para outras pessoas. Exato. Ou se você não tiver, você pode pegar de alguém que está lá. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então, mostrando que a gente está bem, né? Não estamos gravando nenhum vídeo, porque é melhor fazer tudo live, como a gente está fazendo, que acaba explicando melhor. A gente não pode sair, não pode fazer nada, a não ser que eu faço
A gente pode fazer um vídeo de reação, a gente olhando os vídeos antigos da gente, das primeiras viagens. Olha como é que era mais magro, eu engordei, não paro de engordar. Agora com quarentena ainda piorou. Agora com quarentena, você em casa, você fica angustiado, você começa ansioso. a ver as notícias, ansioso. Aí você vai lá e você pega uma coisa. A única caminhada que você faz é vai da sala para a cozinha, na geladeira, pegar alguma coisa para comer. Então tá, pessoal. Um abração para vocês. Fiquei muito contente de ler a mensagem de vocês. Ficamos muito felizes com a preocupação, né, principalmente de cada um. A gente tem recebido muitas mensagens, a gente está sempre que possível respondendo, mesmo se não responde na hora, mas a gente está sempre possível respondendo as mensagens de cada um. E a gente vai atualizando vocês assim que tiver algumas novidades. Uhum. Então é isso aí. Fiquem com Deus, estejam orando, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença. Com a sua crença, porque nesse momento a gente tem que ficar mais próximo de Deus. Exato. Porque cuida do seu próximo, cuida da sua família. Cuida da sua família. E principalmente, fique em casa, não saia. Entendeu? Saia o mínimo necessário possível. E se vocês tiverem uma coisa importante também, se vocês estiverem recebendo mensagem, notícia, coisa que você vê que é estupidez, não fica passando pelo WhatsApp informação falsa, coisa também que não é confirmado, porque cria desinformação. Pânico. Tem pessoa que passa vídeo falando que álcool não mata, o vírus mata. Tem pessoa falando para fazer gargarejo com água quente, vinagre, que mata o vírus, não funciona. Entendeu? O vírus, quando você respira, o vírus vai direto para o pulmão e se você tem as resistências ou não, entendeu? Então... Vem cá, Balu. Vem cá. O Balu tá fazendo uns barulhos estranhos aqui, né? Não é a gente que tá... Não, gente, é o Baluzão aqui. Ele também quer dar tchau para vocês. Tchau, gente. Ó, o meu cabelo tá cortado estranho, porque a Eliane teve que cortar cabelo, não posso nem ir no cabeleireiro. O Balu precisa cortar cabelo para fazer um pet, não pode ir. Então tá, pessoal, um abração, fiquem na paz. Vamos estar nos protegendo, vamos estar fazendo tudo que necessário para que esse vírus possa tá parando, né? E vamos fazer a nossa parte e ajudando aqueles que precisam, né? É isso aí. Fiquem com Deus e... Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um beijão para vocês. Tchau. Tchau. Um beijão para vocês.